venha que eu tenho paz para você, venha que eu tenho esperança para oferecer ao seu coração. Esse é o lugar seguro em que eu e você podemos estar, é na presença de Jesus. Você pode até se decepcionar com os pastores desse mundo, mas você jamais vai se decepcionar com o pastor Todo-Poderoso. Estudamos aí os 4 primeiros capítulos deste livro, um livro desafiador, um livro que tem uma palavra dura, uma palavra forte, que apresenta o juízo de Deus. Mas à medida que nós vamos estudando e conhecendo esse livro, nós vamos percebendo que há muitas coisas que o profeta Miqueias viveu lá no passado e que nós vivemos hoje, lutas que nós enfrentamos, desafios que muitas vezes surgem diante de nós, e na maioria das vezes desafios que são parecidos com os desafios vividos pelo profeta Miqueias no seu tempo. E eu gostaria nesse momento que nós meditássemos nessa noite a respeito do capítulo 5 do profeta Miqueias, e o tema que nós vamos trabalhar nessa tarde, nesse início de noite, é quando o caos dá lugar à esperança. Quando o caos dá lugar à esperança. Nós vivemos dias difíceis, dias de muita tribulação, de muitas incertezas e inseguranças. Para onde nós olhamos, parece que há um verdadeiro caos diante dos nossos olhos. Mas há um Deus que transforma o caos em esperança. Há um Deus que transforma as lutas em alegria. Há um Deus que transforma as tribulações em vitórias. E esse é o Deus do profeta Miqueias. Esse é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus da igreja. E ao longo da mensagem nós leremos, os versículos do capítulo 5 do livro de Miqueias. Eu gostaria de começar essa nossa meditação dizendo que há momentos na nossa vida que tudo parece desabar diante dos nossos olhos. Não sei se você já viveu essa experiência. Você está caminhando, você está seguindo a vida, você está dando os seus passos, mas de repente parece que tudo desaba diante dos seus olhos. As lutas começam a multiplicar, as tribulações começam a ameaçar cada um de nós, e muitas vezes nós nos encontramos num lugar onde não há saída. Parece que as notícias não são boas, os planos não saem como nós esperávamos, e as orações parecem não ter resposta. Muitas vezes esse é o quadro que nós nos encontramos. E é justamente nesses momentos que surge a pergunta que nos balança por dentro. E talvez você já fez essa pergunta em algum momento da sua história. Será que Deus ainda está no controle? Será que Deus está no controle da minha vida? Será que Deus está no controle da minha casa? Será que Deus está no controle de todas as coisas? A verdade é que muitas vezes a realidade aponta para o oposto do que a fé nos ensina. Como nós gostaríamos que a vida fosse realmente como a fé nos ensina, como a palavra de Deus nos ensina. Mas muitas vezes nós temos que vivenciar situações que fogem do nosso controle, que fogem dos nossos planos, que fogem muitas vezes daquilo que eu e você podemos realizar. Mas aí é que entra o chamado de viver corandel, essa expressão em latim que significa viver diante de Deus, viver na presença de Deus. Viver corandel, viver diante de Deus, não é viver com todas as respostas. Você nunca vai encontrar todas as respostas que você está à procura. Você nunca vai viver uma vida indolor.
Você sempre vai enfrentar lutas, provações e dificuldades. E muitas vezes, ao longo do caminho, nós não vamos encontrar as respostas que nós desejamos. Isso é viver diante de Deus. Viver diante de Deus é também entender que Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece ao contrário. Parece que você está remando contra a maré. Você já deve ter vivenciado alguma experiência assim. Parece que tudo está trabalhando contra você. Parece que o trabalho, seu emprego trabalha contra você, a sua família trabalha contra você. São tantos desafios. E você olha para a vida e o que você vê são situações que você não consegue mudar e transformar. Foi exatamente isso que o povo de Judá viveu nos dias do profeta Miqueias. No meio do caos daquela época, onde se encontrava o profeta, Deus anunciou uma promessa. E essa promessa é o centro do capítulo 5 que nós vamos abordar nessa noite. O versículo 2 do capítulo 5 nos diz: de Belém virá aquele que há de reinar. Essa é a promessa central aqui no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5. Quando tudo parece perdido, Deus estava preparando o Salvador. Essa era a verdade, essa era a promessa de Deus para animar o coração daquele povo. Um povo que estava enfrentando várias lutas. O exército assírio estava vindo contra a cidade de Jerusalém. A injustiça social estava presente naqueles dias. Os líderes espirituais e governamentais estavam distantes da palavra de Deus. E de repente, Deus levanta uma esperança. Deus levanta uma promessa. Deus então promete a vinda do rei, a vinda do Messias. Nós aprendemos aqui que mesmo no caos daqueles dias e de hoje, Deus está agindo. Essa é uma certeza que deve permanecer no nosso coração. Em meio ao caos que nós enfrentamos, em meio às lutas que nós travamos, Deus continua agindo. Viver corandel é entender que nós precisamos confiar naquele que pode todas as coisas. Naquele que pode transformar a dor em esperança. Naquele que pode transformar o caos em alegria, em bênçãos. O profeta Miqueias, ele exerceu seu ministério entre os anos 740 a 686 a.C. E o cenário daqueles dias foi marcado por um período de decadência espiritual, corrupção política e instabilidade social. Não muito diferente dos nossos dias. À medida que nós vamos lendo o livro do profeta Miqueias, é como se nós estivéssemos diante de um telejornal. As notícias são praticamente as mesmas. E o povo de Deus estava distante de uma vida espiritual coerente, conforme os preceitos do Senhor. A liderança havia se afastado da verdade fundamental de Deus. Havia naqueles dias uma opressão espiritual sobre o povo, uma opressão social que o povo não aguentava mais. O povo vivia um tempo de desesperança. Naqueles dias, a Assíria era o maior império do mundo. E os assírios já haviam destruído o reino do norte, que tinha como capital Samaria, por volta do ano 722 a.C., 22 anos antes do profeta escrever esse livro. E agora, os assírios ameaçavam diretamente o reino do sul, que tinha como a capital Jerusalém. E a cidade, então, de Jerusalém estava cercada pelo exército assírio. Então, vocês podem imaginar o medo, a insegurança, as incertezas
que se faziam presentes naqueles dias. Esse era o cenário vivido pelo profeta e vivido pelo povo de Deus naqueles dias. Em 701 a.C., o rei assírio, Senaqueribe, devastou várias cidades de Judá. Então, em volta de Jerusalém, muitas cidades já haviam sido destruídas, mas a cidade de Jerusalém permanecia de pé. Embora Jerusalém tenha sido poupada por intervenção divina, o povo estava cercado pelo medo. O povo estava cercado pela insegurança e pelas perdas. O desânimo espiritual dominava o povo, que jamais não confiava no agir de Deus. Aquele povo estava descrente, não confiava mais nas ações que Deus poderia fazer. E é nesse cenário de crise política, de crise social, de ameaças militares e de apostasia espiritual, é que Deus se levanta e anuncia algo surpreendente aqui no capítulo 5. De Belém, a menor entre as cidades de Judá, surgirá o verdadeiro rei, o Messias prometido. Miqueias aqui está profetizando o nascimento de Jesus Cristo há 700 anos antes de acontecer. É a promessa mais importante desse livro. É a promessa central do profeta, que oferece então a solução para os problemas que Jerusalém estava enfrentando. Então, para ajudar aquele povo desesperançado, para ajudar aquele povo que estava mergulhado em crise, Deus então faz uma promessa: eu vou levantar um rei, eu vou levantar o Messias, e o Messias vai salvar vocês. Meus irmãos, o nascimento, a morte, a ressurreição e a volta de Jesus não apenas apontam para a nossa salvação, mas aponta também para a nossa esperança. Se hoje eu e você podemos caminhar com esperança, é porque Jesus nasceu. O nascimento de Jesus promoveu para mim, para você, a verdadeira esperança. Essa esperança que não acaba com o tempo, essa esperança que não pode ser derrotada pelos homens. Não há nenhum partido político que pode destruir a esperança que Jesus fez brotar no nosso coração. É uma esperança viva, é uma esperança eterna. E essa esperança de Deus tem tudo a ver com o nascimento do Messias. Jesus nasceu. Não só nasceu, mas para nós que olhamos para a história com outro olhar, porque nós conhecemos a história do começo, o meio e praticamente o seu fim, nós sabemos que Jesus Cristo, ele também foi vitorioso contra a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o maior de todos os poderes da terra, que é a morte. Esse é o Deus que nós cremos, um Deus vitorioso. E é esse Deus vitorioso que então nos confia essa esperança. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que o caos dá lugar à esperança quando Deus age no improvável. O caos dá lugar à esperança quando Deus age no improvável. Os versos 1 e 2 nos diz assim: agora, ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados e ferirão como uma vara a face do juiz Israel. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nos versículos 2 a 5, a ênfase de Miqueias aqui é que Deus vai governar o seu povo. Mas como Deus vai governar o seu povo? Como que Deus vai liderar aqueles que Ele mesmo escolheu? O profeta vai nos dizer que Deus levantará um rei, que reinará com justiça e verdade. Miqueias aqui, ele profetiza a respeito do lugar do nascimento de Jesus. E perceba que
Miqueias está profetizando 700 anos antes. E o GPS de Miqueias não errou. O GPS de Miqueias foi em cima. Porque depois de 700 anos, Jesus vai nascer na cidade de Belém para se cumprir esta profecia. O grande rei que surgirá de Belém Efrata é o grande rei divino, é o eterno Israel, é Cristo Jesus. Veja que o profeta ele direciona o foco do povo que estava acostumado a olhar para lugares altos e de poder, para uma pequena cidade na região rural de Israel, uma cidade chamada Belém. Uma cidade que naqueles dias não era bem vista. Muitas pessoas não desejavam visitar Belém, por ser uma cidade pequena, uma cidade pobre, localizada na região rural da nação de Israel. E essa cidade, ela é descrita como uma cidade insignificante, uma cidade obscura, que não tem tanto sentido. O interessante é que Belém significa casa do pão, e Efrata significa abundância. Assim, Belém Efrata é uma cidade que cumprirá como o seu nome promete, o pão, o alimento em abundância. E depois de 700 anos, essa promessa, essa profecia vai se cumprir. Jesus vai nascer em Belém. E a Bíblia vai dizer então que Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é o cumprimento pleno da promessa contida nesse nome. Ele é a esperança que veio de Belém, não para destruir os adversários, mas como um alimento espiritual que sustenta o povo de Deus. Essa é uma certeza que eu e você podemos carregar. A certeza que Deus ele sustenta a nossa vida. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu para nos alimentar. Jesus veio para nos nutrir, para nos sustentar, para nos salvar. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Por meio de Cristo Jesus, eu e você somos sustentados por Deus. Você só pode ter forças espirituais à medida que você caminha com Jesus. Porque é o Senhor Jesus que dá alimento para você crescer e progredir na sua vida espiritual. Ele é o verdadeiro alimento. Ele é a verdadeira comida. Em Miqueias, no verso 2, ele vai dizer que Jesus não é um rei qualquer, mas é o grande rei eterno. Miqueias está dizendo, ó, o Salvador. Ele vai nascer em Belém, uma cidade simples, uma cidade humilde. E esse que vai nascer em Belém é o grande rei. Porque no verso 2 ele vai dizer cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias aqui, ele está oferecendo ao povo uma palavra de encorajamento, dizendo o seguinte, ó, vocês não serão liderados por homens. Haverá um dia que vocês serão liderados pelo próprio Deus, por intermédio do Messias. Há um rei que virá e esse rei vai governar com autoridade e poder a vida de vocês. Deus há de estabelecer um trono entre vocês por intermédio de Jesus. Jesus será a paz que vocês anseiam. Ninguém poderia imaginar que o Messias nasceria naquela pequena vila de Belém. E algo que nós podemos aprender aqui nessa profecia é que Deus pode usar justamente o que você considera improvável, fraco. Deus pode usar aquilo que muitas vezes nós descartamos, porque achamos que não é tão forte assim, que não é tão suficiente assim. Deus, ele realiza a sua vontade em meio ao improvável. Deus, ele pode usar a sua fraqueza. Deus pode usar a sua incapacidade. Deus pode usar as suas limitações para que a palavra dele possa se cumprir.
Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não precisa agir diante dos holofotes. Um Deus que não precisa agir diante da expectativa dos homens. Porque se fosse a expectativa dos homens, Jesus nasceria em Jerusalém, no grande centro. Mas é no discreto, é no irrelevante para os homens, é no desprezível pelos homens, onde Deus decide agir. As suas limitações, a sua história difícil, os seus traumas, talvez a sua enfermidade, não pode impedir Deus de agir. Deus pode usar qualquer circunstância da vida para cumprir a sua vontade. Deus pode usar um cenário desfavorável para agir com soberania e poder. Talvez quando você olha para o cenário político, social do nosso país, o que você vê é um cenário desfavorável. Um cenário improvável. Mas é nessas circunstâncias, são em lugares assim, onde o caos está instalado, é que Deus decide agir. Lembre-se que Belém era pequena demais, mas Deus a escolheu. Belém é o retrato da minha vida espiritual, da sua vida espiritual. Porque diante dos olhos de Deus, nós éramos como Belém, insignificantes. Merecíamos a condenação, merecíamos a ira de Deus, mas aprove a Deus agir em nós, agir no improvável, escolher um pecador como eu e você, que não tem mérito nenhum, que não pode bater no peito e dizer, eu mereço, eu conquisto, eu posso. Foi em nós que o eterno Deus decidiu agir e habitar com graça e misericórdia. Em vez de fugir da sua fraqueza, apresente-se a Deus. Talvez você tenha muitas limitações para apresentar diante de Deus. E quem sabe essas limitações impedem você de servir, impedem você de ser bênção na vida da igreja. Porque muitas pessoas são especialistas em usar das suas fraquezas para fugir de algumas responsabilidades. Eu não compartilho o evangelho porque eu não sei falar, eu não sirvo na igreja porque eu não tenho tempo, eu não lidero nenhum ministério porque eu não tenho condições, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade. Muitas vezes nós queremos usar as limitações para se esconder de Deus. Moisés tentou, no momento da sua vida, fugir de Deus. Quando Deus o chamou para ser o grande libertador de Israel, do povo de Deus ali no Egito, a primeira desculpa que Moisés deu foi, eu não sei falar. Eu sou gago, e de fato ele era gago, ele tinha dificuldade com as palavras. Mas Deus disse, não, eu vou usar a sua fraqueza. E nós sabemos o final da história, como Deus usou a vida de Moisés com poder para libertar todo aquele povo. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Quem sabe uma enfermidade, uma fraqueza, nós não sabemos ao certo qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas Deus usou tremendamente a vida daquele homem. Boa parte do Novo Testamento foi escrita por ele. Deus é especialista em transformar limitações em testemunhos. Deus está agindo mesmo no improvável. O caminho da salvação é contrário às expectativas humanas. Porque para o povo de Israel, o Messias viria numa carruagem, com todo o poder, com toda a autoridade. Nasceria, quem sabe, em Jerusalém, ocuparia um lugar no palácio, estaria diante do templo, o grande templo de Salomão. Mas não foi assim que a história se cumpriu. Jesus nasceu em Belém, numa manjedoura. Lugar simples, humilde,
um lugar improvável. Ali Jesus nasceu, contrariando as expectativas humanas. A Bíblia conta a história de um homem chamado Davi, que pelas expectativas humanas nunca seria escolhido o rei de Israel. Nós temos um menino lá no campo. Aí o profeta Samuel mandou chamar Davi, e Deus disse: é esse. Porque os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Queridos, é assim que Deus trabalha. O caminho da salvação é contrário às expectativas humanas. Jesus não nasceu em um berço de ouro, mas numa manjedoura, manifestando a sua grandeza na pobreza e na fraqueza. Deus está agindo mesmo que no improvável. Pastor, mas eu não vejo Deus agindo. Mas Deus está agindo. Basta você abrir os seus olhos espirituais. Deus está agindo nas tribulações da sua vida. Deus está agindo, quem sabe, numa enfermidade que você está enfrentando. Deus está agindo numa crise. Deus usa todos esses cenários para realizar a sua vontade. Muitas vezes, o que eu sinto é que nós queremos que Deus venha agir no nosso formato, do nosso jeito. Muitas vezes nós achamos que Deus só age aqui, nesse lugar, chamado templo. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus está agindo em vários lugares aqui nessa cidade. Deus está agindo, quem sabe, numa boca de fumo. Deus está agindo no hospital. Deus está agindo numa esquina. Deus está agindo num lugar improvável, que muitas vezes você acha que Deus não está lá, mas Deus está. Esse é o Deus que nós amamos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que tem poder para agir de forma soberana onde Ele quiser. Porque Ele é Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o caos dá lugar à esperança quando Deus reina com segurança e paz. O verso 3 nos diz: portanto, os entregará até o tempo em que esta que está em dor estiver dado à luz. Olha o que diz os versos 3 a 5. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Ele será a nossa paz. Deus está dizendo aqui que o povo será entregue ao sofrimento e à disciplina, por um tempo, até que a que está em dores der à luz. E essa linguagem aqui do profeta Miqueias remete ao nascimento do Salvador Jesus. Porque antes da salvação vir plenamente, haverá dor, e foi isso que aconteceu. Mas a promessa é que essa dor gerará vida, e vida em abundância, e vida eterna. Mas no verso 4, o profeta continua: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Aqui Miqueias está descrevendo o reinado do Messias. Diferente dos reis injustos de Judá, Miqueias aqui está dizendo que o Senhor se manterá firme e ele vai apacentar o povo como que um pastor que cuida de suas ovelhas. Esse é o papel do Senhor Jesus Cristo, apacentar o povo de Deus. E ele vai apacentar o seu povo com firmeza. Ele fará isso na força e na majestade do Senhor, ou seja, com autoridade divina e não humana. E nós sabemos que Jesus veio a esse mundo com toda a autoridade que Deus concedeu a ele. Ele viveu como homem, ele sofreu, ele padeceu, mas em muitos momentos Jesus exerceu autoridade e muitos ficaram admirados com a autoridade de Jesus.
Jesus é o pastor rei que governa com poder e cuidado. Oh, meus irmãos, que notícia boa. É sabermos que nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo. Há um pastor rei que cuida de nós. Há um pastor rei que sustenta a nossa vida. Um pastor rei que conhece e sonda o nosso coração, que não abandona as suas ovelhas. Você pode até se decepcionar com os pastores desse mundo, mas você jamais vai se decepcionar com o pastor todo-poderoso, com esse pastor rei. Ele jamais vai desamparar você. Ele jamais vai te deixar sozinho. Ele jamais vai deixar de cuidar das suas feridas, das suas dores. Nós somos chamados a descansar no cuidado e na autoridade de Jesus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável. Esse é o chamado de Deus para você: venha, porque eu tenho cuidado para você. Venha, que eu tenho paz para você. Venha, que eu tenho esperança para oferecer ao seu coração. Esse é o lugar seguro em que eu e você podemos estar. É na presença de Jesus. É sob os cuidados de Jesus. Mas o profeta continua, no verso 5. Ele será a nossa paz. Para aquele povo aflito, desesperado, paz era uma grande esperança. Paz era um grande anseio. E o profeta diz que o Messias, o Rei eterno, ele será a nossa paz. E é interessante nós entendermos aqui que o pronome ele aponta para o Messias. Ele mesmo será a nossa paz. Mas ele apenas não trará paz, ele é a própria paz. E a paz aqui, queridos, não é um conceito. A paz aqui é uma pessoa. Paz para o cristão não é ausência de problemas. Paz para o cristão é ter a companhia de Jesus em meio aos problemas. A paz para nós é enfrentarmos toda e qualquer situação e mesmo assim nós estaremos firmes diante do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, depois de mais de 700 anos, no verso 14, porque Ele é a nossa paz. Se Miqueias disse que Ele seria a paz, Paulo vai dizer que Ele já é a nossa paz. É uma garantia presente. Você pode desfrutar dessa paz de Jesus. Essa paz está disponível para você. Essa paz pode ser alcançada. Essa paz pode ser almejada. Não como uma mera expectativa, mas como uma garantia de que nós já recebemos do Senhor. E essa paz prometida aqui não é uma paz política, emocional ou momentânea. Porque muitas vezes nós confundimos a paz que Jesus tem para nos dar com a paz que esse mundo nos ensina. Porque a paz para o mundo é a ausência de dificuldades. Para muita gente, sabe como você encontra a verdadeira paz? Quando você tira umas férias, quem sabe vai para o melhor resort do Brasil, quando você deita naquela cama mais confortável, quando você coloca a sua cabeça naquele travesseiro mais confortável que existe, para muita gente isso é paz. Mas para nós a paz é muito mais do que isso. Paz para nós é muito mais do que alguns dias de férias. Para nós a paz é Jesus Cristo, é a sua presença constante conosco. Essa presença que nos alimenta, essa presença que sustenta a nossa vida. Viver corandel é ter paz no coração, não porque tudo está bem ao nosso redor, mas porque Cristo está presente em toda e qualquer circunstância. Em terceiro lugar, queridos, o caos dá lugar à esperança, quando Deus usa o seu povo. Os versos 7 e 8 nos diz o seguinte: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor.
como chuvisco sobre a relva que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar ataca e despedaça a presa, sem que ninguém a possa livrar. O caos dá lugar à esperança quando Deus ele usa o seu povo. No verso 7, o profeta diz: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como o orvalho. O remanescente aqui refere-se aos líderes fiéis, que permanecerão leais a Deus. E se nós olharmos para a história, muitos que viveram naquela circunstância, naquele tempo difícil, permaneceram fiéis ao Senhor. Mas o remanescente de Jacó aqui se refere também à igreja dos nossos dias. Nós somos o remanescente de Jacó. E o remanescente de Jacó, como diz o profeta, estará no meio de muitos povos. Olha a ideia aqui de visão missionária, escatológica. O povo de Deus espalhado entre as nações. E o profeta vai dizer que esse povo entre as nações, esse remanescente de Jacó entre as nações, é como o orvalho da parte do Senhor. E nós sabemos que o orvalho e a chuva simbolizam alegria, abundância, alimento, boa colheita. O orvalho é sinal da bênção e da renovação de Deus. E esse é o chamado de Deus para nós. Nós devemos ser como orvalho entre os povos, entre as nações. Essa deve ser a característica da igreja, ser como orvalho, trazer bênção e renovação aonde ela se encontra. Esse deve ser o nosso papel e a nossa postura como discípulo de Jesus. Nesse mundo sem esperança, nesse mundo apático, diante das coisas de Deus, nesse mundo contrário à verdade de Deus, o Senhor levanta a igreja para ser como esse orvalho, para trazer frescor, para trazer leveza, para trazer paz, para trazer contentamento e esperança. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você tem sido um orvalho que cai do céu? Sua presença traz alívio ou peso? Muitas pessoas não estão agindo como orvalho. Muitas pessoas estão agindo como guerreiros. Olham para o próximo não para servir, mas para lutar contra ele, para vencer. Você tem sido um orvalho para os que convivem com você? Onde você se encontra, onde você chega, você muda o ambiente. As pessoas encontram paz e segurança através do seu testemunho, através do seu comportamento. No seu lar, sua presença traz paz ou conflito? Sua maneira de falar, de reagir e de corrigir revela o caráter de Cristo, que é um caráter doce, que traz esperança, que traz alegria, que traz esperança para a alma. Qual é a sua postura aqui na igreja, na comunidade de fé? Você é daqueles que edifica o povo de Deus? Ou você é aqueles que consome? Quer só para você? Quer que as pessoas apenas sirvam você, mas você mesmo não quer servir? Você mesmo não tem interesse em ser bênção? Meus irmãos, Deus nos chamou para ser sinal da bênção de Deus. Deus nos chamou para ser sinal da sua graça, do seu cuidado. Deus nos levantou nesse mundo para que possamos agir como instrumentos da sua graça, como sinais visíveis da bênção dele sobre nós, sobre as pessoas, sobre o mundo. Que em nome de Jesus, que você seja a bênção nas mãos do Senhor.
Que você seja o instrumento de Deus para encorajar esse mundo e para abençoar esse mundo. Miqueias vai dizer que a igreja não é só como orvalho, mas ele vai dizer que a igreja é como o leão no mundo. O verso 8, Miqueias continua: remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais da floresta. A influência da igreja aqui é comparada também a um leão entre os animais da floresta. E nós sabemos que o leão tem essa postura de poder, que não pode ser domesticado e nem subjugado. E o ensino de Miqueias aqui é que a igreja deve ser mansa como orvalho e corajosa como leão. Há momentos que nós devemos consolar uns aos outros, mas há momentos também que nós precisamos confrontar, com amor e firmeza. O amor verdadeiro, genuíno, é um amor firme. É um amor que confronta quando há necessidade de ser confrontado. Jesus agiu assim. Jesus agiu com consolo, com amor, mas ele também agiu com firmeza. E a pergunta que eu faço é: você tem se calado diante do mal que você tem visto com os próprios olhos, por medo ou por conveniência? Por que você tem se calado diante das injustiças? Por que você tem se calado diante do pecado que está diante dos seus olhos? Onde está a sua ousadia, a sua firmeza para agir com propósito e defender os fracos? Onde está a sua fé para denunciar o pecado que está diante de você e agir com coragem onde há medo? Onde está a sua verdadeira postura como discípulo de Jesus, que é ser como leão entre as nações, que não pode ser calado, que não pode ser domesticado? Nós precisamos de coragem, nós precisamos de ousadia, nós precisamos de santidade nos nossos dias. Precisamos anunciar a palavra de Deus com firmeza, sem medo, sem receio, sem preocupar com as retaliações que nós podemos enfrentar. É com essa coragem que eu e você devemos viver a vida. Diante de uma sociedade imoral, diante desse deserto que nós vivenciamos, a igreja é chamada para ser luz do evangelho. Corandel é viver de forma que a sua presença, onde você estiver, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, traga alívio, vida e esperança para aqueles que estão ao seu redor. Isso é viver corandel. Em quarto e último lugar, o caos dá lugar à esperança quando Deus remove os ídolos do coração. Nos versos 10 e 11, o profeta nos diz: naquele dia, diz o Senhor, eliminarei no meio de vocês os cavalos e destruirei os carros de guerra. Destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. O caos dá lugar à esperança quando Deus vem e remove do nosso coração os ídolos que muitas vezes nós colecionamos. Cavalos e carros aqui simbolizam um poder humano, estratégias militares, a autodependência que o povo de Israel tinha. Mas Deus está dizendo: eu vou eliminar tudo em que vocês confiam. Tudo aquilo que vocês confiam, em objetos, em coisas, em pessoas, eu vou eliminar. E o povo então de Judá colocava essa segurança em seus próprios recursos. E Deus então os chama ao arrependimento, a essa total dependência. Qual é o convite de Deus aqui para nós? Que nós devemos confiar nele. Não nas estratégias humanas, não nos recursos humanos. Sabe por quê? Porque ele não divide a sua glória com ninguém. E preste atenção no que eu vou dizer. Se necessário, Deus ele vai desmontar tudo aquilo que construímos como fortaleza, sem a presença dele no meio. Deus há de destruir na nossa vida tudo aquilo que nós criamos e fabricamos
sem a presença dele no meio. Ah, pastor, mas como que Deus fará isso? Deus pode usar as crises, as lutas. Ele pode usar uma crise financeira, um problema emocional, uma crise familiar, para revelar onde está o alicerce do seu coração. E quando Deus ele tira algo de nós, não é vingança, é graça corretiva. Então entenda isso, se você está colocando o seu coração em coisas que são além da presença de Deus, ou daquilo que Deus te chamou para fazer, tome muito cuidado. Se o seu coração não está voltado exclusivamente para as coisas de Deus, mas se a sua confiança está nesse mundo, nas suas riquezas, tome muito cuidado, porque Deus vai destruir todos esses ídolos que ocupam o seu coração. Se a sua confiança está em coisas que foram erguidas sem oração, sem a palavra, sem a dependência de Deus, elas não permanecerão. É ilusão acharmos que essas coisas vão permanecer sem oração e sem a dependência de Deus. Às vezes Deus precisa desconstruir para reconstruir com Ele no centro. E que em nome de Jesus, que Ele faça isso comigo, com você. Se for necessário que Ele venha desconstruir, e que Ele faça de novo, para que Ele seja o centro, para que Ele seja adorado, para que Ele seja glorificado. Você tem construído sua segurança sobre o quê? Onde está a segurança do seu coração? Será que é no dinheiro? Será que é em pessoas? Será que é no seu trabalho? Será que é na sua capacidade? Onde está a segurança do seu coração? Porque se não for no Senhor, você vai receber a justiça de Deus, o julgamento de Deus. Meus irmãos, Deus exige fidelidade total. Não basta incluir Deus de vez em quando. Ele precisa ser a base de tudo. E é por isso que ele diz: eliminarei imagem de esculturas, e vocês não mais adorarão a obra das suas mãos. Idolatria aqui, queridos, não é só sobre estátuas, imagens. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E o nosso coração é especialista em fabricar ídolos. Ídolos como o bem-estar, os relacionamentos, o ego, o autocontrole. Esses são os ídolos que Deus quer despedaçar para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. Deus não só quer destruir os ídolos externos, mas Ele quer também destruir os ídolos internos. Inclusive os que nós mesmos criamos e protegemos. Meu irmão e minha irmã, Deus nos chama nessa noite a quebrarmos os altares secretos do nosso coração. É hora de você fazer isso. É hora de você quebrar os ídolos do seu coração. Pare de buscar força no que é frágil. Pare de confiar naquilo que não pode te ajudar. Corandel, viver diante de Deus, é adorar somente a Ele. É dar glória somente a Ele. O profeta Miqueias aqui, ele cita o Salmo 27, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos em quem? No nome do nosso Deus. Não confie em números. Não confie no dinheiro. Não confie na influência terrena. Nem se orgulhe de si mesmo. A Bíblia diz: mas aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Deus exige que os crentes abandonem toda espécie de idolatria. É hora de adorarmos exclusivamente ao Senhor. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Eu gostaria de concluir dizendo que a palavra de Deus nos lembra de uma verdade poderosa. Mesmo em meio às turbulências da vida, Deus está agindo. Ele não perdeu o controle, Ele não se afastou. A cidade de Belém era pequena demais, mas ali nasceu a esperança.
Judá estava sitiada, mas Deus está escrevendo uma história de redenção para o seu povo. E hoje, no mundo com tantas turbulências e incertezas, Deus está agindo com seu braço forte, seu braço poderoso. Então, pergunte-se com sinceridade ao seu coração: você tem confiado, mesmo quando não entende as circunstâncias da sua vida? Você tem descansado no Rei da Paz? Ou só corrido atrás de soluções humanas? Você tem sido orvalho para quem convive com você? Ou apenas uma voz de crítica e dureza? Se for necessário, Deus vai desconstruir as fortalezas que você ergueu sem Ele. Porque Ele nos ama demais para nos deixar distantes da sua presença. É assim que Deus faz. Esse é o dia para que o Senhor volte ao centro da sua vida, para que Deus seja recolocado novamente no trono do seu coração. Viver corandel é viver diante da face de Deus, nos dias bons e nos dias maus, sabendo que onde o mundo vê o improvável, Deus vê o propósito, e onde está a fraqueza, Ele revela a sua glória. É assim que Deus trabalha. E é assim que Deus vai continuar trabalhando por nós, em nós e através de nós. Se coloque em pé, por favor. Quero orar por você, para que Deus possa usar as suas limitações. Deus quer usar cada um de nós. Deus tem um plano para a nossa vida. É tempo de nós nos rendermos ao Senhor. Não saia desse lugar, desse templo, sem antes quebrar e destronar esse ídolo que está no seu coração. Você sabe o que está no seu coração, que tem ocupado o lugar de Deus, que não tem dado glórias a Deus. Talvez você olhe para a sua vida e você vê um cansaço espiritual, um desânimo espiritual. Você olha e não tem esperança, você só vê problemas, você só vê dificuldades. Mas é hora de você mudar o seu coração. É hora de você tirar os ídolos e deixar Jesus reinar na sua vida. Porque quando Jesus reina na nossa vida, queridos, nós podemos até enfrentar as lutas, mas nós vamos desfrutar da segurança e da paz que somente Ele tem para nos oferecer. Então confie no Senhor, seu Deus. Uma palavra forte como essa precisa de ação. Não vamos deixar que isso fique no esquecimento, mas permita que essa palavra realmente possa mudar a sua vida, a sua caminhada. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos, porque Tu és o Deus forte, Tu és o Rei eterno. O Senhor é aquele que nos escolheu dentre muitos e nos plantou, ó Deus, entre as nações, entre os povos, para que sejamos como um orvalho, para que sejamos como um leão. Ó Deus, nós queremos ousadia. Nós não queremos, ó Deus, nos calar diante das injustiças, diante do pecado que está diante dos nossos olhos. Ó Deus, nós não queremos encarar, ó Deus, a vida com naturalidade, mas nós queremos viver na contramão desse mundo. E nós queremos levantar a nossa voz, se caso necessário. Nós queremos agir, ó Deus, se for da Tua vontade. Nós não queremos nos conformar, ó Deus, com tudo aquilo, ó Deus, que nós temos assistido com os nossos próprios olhos. Ó Deus, e cremos que o Senhor há de nos usar com poder e graça. Cremos, ó Deus, que o Senhor também nos concedeu autoridade para que sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor aqui neste mundo. A Tua palavra nos diz que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ó Senhor, usa a nossa vida. Ó Pai, que nós tenhamos, ó Deus, sempre
disposição, ó Deus, para continuarmos, ó Deus, caminhando na perseverança e na ousadia e no poder que o Senhor nos conferiu. Que nós não vivamos uma vida medíocre, uma vida apática, mas que nós sejamos, ó Deus, discípulos autênticos do Senhor. Ó Deus, que representa o Senhor aqui na terra. Ó Deus, que vive, ó Deus, a vida na perspectiva dos céus e não do que esse mundo pode nos oferecer. Ó Senhor, usa o teu povo, usa a tua igreja. Ó Deus, que onde a tua igreja estiver, ó Deus, que ali haja o frescor do Senhor, a paz do Senhor, a graça presente do Senhor. Ó Senhor, usa-nos como grande instrumento nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, a nossa covardia. Perdoa, Deus, a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa fragilidade espiritual, de não buscarmos, ó Deus, ao Senhor na maneira que deveria. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Fique conosco, ó Deus, e continue nos capacitando, nos dirigindo e usando cada um de nós para a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor permitiu acontecer aqui. Obrigado por esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Ó Deus, e iniciaremos, ó Deus, mais uma semana, na certeza de que o Senhor está no centro de todas as coisas. E que o nosso papel, Deus, é seguir ao Senhor, buscar ao Senhor e adorá-lo, ó Deus, hoje e para todo sempre. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, o fogo do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.